Beleza, então, moçada. Tô iniciando então aqui a gravação da nossa correção do simulado online. Vamos então iniciar essa correção. Vamos fazer do seguinte esquema, né? Quem puder deixar a câmera aberta aí, pô, não me deixa sozinho, isolado. Eu agradeço, né, pô? Eu sei que, pô, né? Mas eu não tô bonitinho, eu não tô bonitinha, não tô arrumadinho. Ah, meu Deus, meu Deus. Não, moçada, fica tranquilo, ninguém aqui quer aparência de ninguém. Eu quero a companhia, eu quero poder olhar nos olhos de vocês e tirar dúvida de vocês, pô. Eu ficar falando sozinho aqui é muito ruim, mas vamos lá. Beleza, então, moçada, vou compartilhar então aí a minha tela. Digam pra mim aí se vocês vão começar a ver aí o simulado. Moçada, primeira questão aí do simulado, né? E aí, moçada, essa primeira questão aí, alguém teve dificuldade nela? É uma questão um pouco diferente, né? Por quê? Ah, professor, mas esse assunto a gente ainda não viu. Esse é um assunto novo para vocês, mas eu sempre priorizo esse tipo de situação, por quê? Porque faz com que você entenda que muitas vezes vai cair uma questão que você não está com todo o conhecimento ali, né? E aí isso engloba para você a necessidade aí de se virar nos 30, como diz, né? Mas aqui dá pra gente tentar entender alguma coisa. Aqui ele joga aí um texto, né? E ele fala lá, diálogo, né? Primeiramente, quem acertou essa questão e quem errou essa questão? Então, assim, ficou estranha essa pergunta, né? Porque levantaram o braço, aí o cara, eu acertei e eu errei ao mesmo tempo? Não, né? Quem errou essa questão? Vamos lá. Beleza, o Nicolas errei, errou. Professor. Esse é o Samuel? Sim. Beleza, Samuel. Né? Já tô reconhecendo o timbre da voz de vocês já, né? Então vamos lá. Errou também. E quem acertou, sabia o que estava fazendo? A minha pergunta é sempre essa, né? E o interessante é isso, né? Então vamos lá. Moçada, primeiramente, essa questão ela vai trabalhar para vocês o que a gente chama de funções da linguagem. Então é algo que a gente vai fazer aí no estudo do texto. Eu não sei se a professora Lidiane já passou alguma coisa para vocês. Provavelmente ela deve passar também pela parte de literatura dela. Ela deve falar sobre figuras de linguagem, ela deve falar sobre funções da linguagem. E isso eu também vou falar breve. Já estou esquematizando aí para vocês a aula de texto, né, de interpretação de texto, e a gente vai então abordar esses assuntos também. Mas aqui ele vai falar sobre as funções da linguagem. Que funções são essas? Então a gente tem a função conativa, a função fática, a função metalinguística, a função poética. Essas funções, elas estão vinculadas para nós ao emissor, receptor, mensagem, código. Então, só para vocês terem noção, a noção que a gente chama de fática, ela vai apresentar o teste do código. São aqueles tipo, alô, tem alguém aí? Ei, Houston, alô, Houston, ok? Então, quando você faz esse cheque e, né, por exemplo, tá vendo ali que eu tenho no texto aqui, ó, se você olhar, aqui tá dizendo aqui pra gente, ó, o que quer dizer, tá vendo, ó? O que quer dizer Isso, por exemplo, é uma função. Quanto à função da linguagem, ela é fática. Porque ela está checando se quem está na interlocução, ou seja, quem está falando, está ouvindo. Percebe? Então aqui seria um exemplo de função fática. Porém, todavia, entretanto, não é isso que ele pergunta. Ele fala assim, ó, quer dizer que estou aqui. Aí ele fala, neste segmento, utilizou-se a linguagem, sobretudo com função. E aí, moçada, a resposta dessa questão é metalinguística, ok? Por que metalinguística? Por que metalinguagem? Ela é metalinguística ou metalinguagem pelo fato de que o que é essa função metalinguística? É o que a gente chama do código explicando o código, a palavra explicando a palavra, o vídeo explicando o vídeo, a música explicando a música, porque ele fala assim, quer dizer que estou aqui, né? Esse quer dizer que estou aqui. Neste segmento, utilizou-se a linguagem com qual função? E aí, por que metalinguagem? Volta lá, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a gente está exatamente aqui, ó. Então, deixa eu só colocar aqui para... A gente está exatamente aqui, ó. Quando ele põe aqui, quer dizer que estou aqui. Perdão, eu estou lendo de uma maneira que não é a maneira correta de ler, tá? Ele está dizendo assim, o que quer dizer né? Que esse ou né? A pronúncia seria essa. O que quer dizer Aí ele fala, quer dizer que estou aqui. Quer dizer que estou ouvindo.
quer dizer, continue falando. Tá vendo que ele tá explicando o que significa a expressão aham? Isso é metalinguagem. Tudo bem, moçada? Por isso que a resposta corretamente aqui tem que ser metalinguagem, tá bom? Pergunta, alguém não entendeu? Professor, eu não compreendi muito bem do que é metalinguagem, não. Então vamos lá. Por exemplo, se eu dissesse para você o seguinte, o que é, por exemplo, o que é gramática? Explica para mim o que é gramática. Palavra gramática. Pode ser no que você acha. O que é gramática? De linguagem? Não. O que é a palavra gramática? O que significa a palavra gramática para você? Línguas. Nossa, tá ruim, não tô conseguindo te ouvir, tá cortando. Então, por exemplo, se eu disser para você que, ó, eu te perguntei, o que é a palavra gramática? Aí você me responde, professor, gramática é a parte da língua portuguesa que vai estudar os elementos que a compõem, como sons, estruturas, classes de palavras, orações. Eu te dei a definição da palavra gramática? Sim ou não? Não. Não? Não, deu. Ué, então isso é metalinguagem, tá vendo? É função de dicionário. Você não entraria no dicionário e perguntaria o que é a palavra gramática? Sim. E o dicionário falaria mais ou menos o que eu falei pra você, certo ou errado? É. Então isso é metalinguagem, quando você explica uma palavra. E ali naquele exemplo, ele não tá te dizendo o que significa aham? Sim. Então isso é metalinguística. Deu pra entender agora? Sim, senhor. Obrigada. Nada. Então vamos lá, ó. Então, metalinguística é a nossa resposta, tá? Então, resposta correta aqui, metalinguística, né? Letra C como resposta. Por quê? Porque eu tenho o código explicando o código. Essa conativa ou emotiva, ela tá referenciada à primeira pessoa, teria que ter verbos na primeira pessoa, entendeu? Para você ter essa ideia da emotiva. A referencial é sobre o assunto. Referencial seria, por exemplo, uma revista que fala sobre flores, por exemplo. Então, o assunto sobre flores é uma função referencial. Você pegar uma bula de remédio, por exemplo, é fria, né? Ela não tem emoção, ela não é específica para uma pessoa. Tanto é que tudo é na terceira pessoa e tá ali com única e exclusiva função de explicar, tá? Então, ou fornecer o assunto para vocês, né? Então é por isso que a gente diz então que referencial é uma bula de remédio, uma receita de bolo, por exemplo, né? Quem que me fez essa pergunta aí agora que não entendeu metalinguística? Quem foi? A Lara. Ô Lara, eu tava reconhecendo a sua voz. É que teve uma outra, tem um timbre muito parecido com o seu, e eu falei, é a Motinha. Ela, não, professor, não é a Motinha, não. Mas agora é. Então vamos lá, Motinha. Você faz bolo, não faz? Eu fiquei sabendo que você faz bolo. Quando você faz bolo, você lê uma receita, não lê? Hoje talvez não, porque já sabe de cor e salteado. Mas você, quando você começou, quando você aprendeu a fazer um bolo, você leu uma receita, não leu? Tudo bem? Aí eu te pergunto, na receita, você tem alguma emoção ali na receita? Tem algum verbo em primeira pessoa, adjetivos? Não, né? Simplesmente dois ovos, 3 colheres de farinha, 2 colheres de açúcar, não é assim? Sim. Isso seria função referencial, entendeu? Agora eu tô explicando de uma maneira geral, tá? Para todo mundo, não é só para Lara, não. Para todo mundo. Então isso é referencial. Quando você simplesmente vai dar o assunto, tá? Essa conativa ou apelativa, né? Perdão, essa conativa que eu chamei de emotiva, não é conativa ou apelativa, tá? Essa conativa é aquela que tem verbos no imperativo, né? Compre, faça, vá, corra, tá vendo? Quando você tem essas ordens aí, o referente é a segunda pessoa, essa é conativa, perdão, tá? Então a conativa, ela também é chamada de apelativa. A emotiva, tá? Que tem para você essa ideia da primeira pessoa, tudo mais, ok? E a fática, que, como eu falei, testa o canal. A gente teria um exemplo ali, onde ele fala o que quer dizer aham, ele tá testando o canal aí, tá? Ali seria a fática. Todo mundo entendeu essas ideias das funções? Se sim, manda aquele joinha, nem que seja o joinha no chat aí, só para eu saber que vocês estão acordados aí, né? Tá bom? Beleza? Show de bola, moçada. Vamos lá, vamos para a questão de número 2. Teve dúvida na questão de número 2? Eu vou fazer o seguinte, moçada, eu vou para cima da dúvida, tá? Pra gente não perder tempo, ok? Mas a questão 2, teve alguma dúvida? Senhor, fiquei com dúvida na E. Na E? Então vamos lá. Moçada, a questão de número 2, uma questão que trabalha o que pra gente? Trabalha o uso de as estruturas fonéticas. Os ditongos, tritongos,
os dígrafos vocálicos, ok? Por quê? Porque esses camaradas às vezes se confundem, né? Então, no nosso caso aqui, o gabarito correto é B de bola, né? B de bola pra gente é o gabarito correto. Por quê? Quando você olha a palavra homem, você enxerga dessa maneira, né? O H não tem som, então você vai como se tivesse só um O ali, né? Então você tem O, né? O M com som de M, o E com tio em cima, porque em seguida aparece para você ali um M, né? Então isso vai ser um som nasal, mas no final daquela palavra tem um I, né? Homem, igual ontem. Então aqui está o seu ditongo, né? Então essa parte aqui é que vai gerar para você o seu ditongo, tá bom? Esse camaradinho aqui. Depois eu tenho ali, ó, encantam. Se eu olhar aqui o cantam, como é que vai ficar? O C com som de K, o A com tio em cima, porque depois vem um N, o T com som de T, o A com tio em cima, porque depois vem um M, só que no final tem um som de O ou de U, né? E aí aqui também vai gerar pra gente o nosso ditongo, ó. No final aí, gera pra gente o nosso ditongo, ó. Esse A, tio O aqui, gerando pra gente o nosso ditongo, beleza? Aí a próxima, ó, a palavra paisagem. Na palavra paisagem, P com som de P, A com som de A, I com som de I, S com som de Z, na verdade, né? Paisagem, né? Paisagem. Então, S com som de Z. Depois vem A com som de A. G com som de G. O E com tio em cima, porque depois dele tem um M. E no final tem um I, né? Paisagem I. Ok? Então, aqui a gente tem também, ó. Aqui tem um ditongo. Aqui tem outro ditongo, ó. Tá vendo? Então, nessa palavra aí eu teria 2 ditongos, beleza? Tranquilo? E depois eu tenho aí também a última palavra, que é o oblíquo. Oblíquo, né? Então vai ficar o O com som de O, o B com som de B, o L com som de L, o I com som de I, o Q, esse pode ser o som de K ou o som de C, tanto faz. Só que nesse caso, moçada, essa palavra não é pronunciada oblíquo, tá vendo? Não é oblíquo, é oblíquo. Então, o U tem som de U e o O tem som de O. Aí é por isso que no final dessa palavra você também tem a presença do quê? De um ditongo lá no final. Então, corretamente, letra P, né? Por quê? Porque todas as palavras possuem no seu interior ou no final da sua palavra um ditongo, ok? Aí a dúvida foi na letra E aí pro Nicolas, né? E qual foi sua dúvida aí? Senhor, fiquei com dúvida em bainha e sequoia. Beleza, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Peraí, deixa eu abrir aqui essa galera que tá participando aí na surdina, que não coloca as câmeras aí pra mim, mas pelo menos eu fico vendo quem tá presente aqui, né? Vamos lá, estamos aí até com bastante gente, né? 11. Só um adendo aqui, né, moçada? Teve gente que botou o nome pra fazer o simulado e não fez, né? É uma pena, porque eu acho que perdeu um grande simulado. É o que eu falo, por exemplo, a Yasmin tá a bordo aí, não tá, Yasmin? Sim, professor. Então, a Yasmin também não conseguiu fazer o simulado, mas ela me procurou e pediu o PDF para ela poder fazer e participar da correção, tá vendo? É isso que faz toda a diferença, tá? Então, que sirva de exemplo. Depois, quem for assistir ao vídeo aí, sirva de exemplo, tá? Porque é assim, eu não consegui fazer por algum motivo. Ok, sem problema. O senhor tem como me mandar? Claro, te mando. Eu vou conseguir participar da correção? Espero que sim. E aí tá, vamos lá. Moçada, então ó, a palavra sequoia, vamos ver a palavra sequoia. Qual é o problema da palavra sequoia? Eu já falei dela, inclusive ela tá no meu material, né? É a palavra sequoia e a palavra radioouvinte, tá? Essa palavra aqui, ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade dela? É que ela, tá? Ela é um tritongo. Então essa palavra aqui, ó, tudo isso aqui é uma coisa só. Beleza, Nicolas? Tudo isso aqui é uma coisa só. Então, aqui você tem... Perdão, né? Perdão, tô fazendo... Onde eu tenho uma coisa só é aqui, ó. Isso aqui, ó, sequoia. Isso aqui é uma coisa só. Tá bom? Legal? Então, eu tenho, ó, o U como semivogal, o O como vogal e o I como semivogal. Então, isso é um tritongo, tá vendo? E depois, entre o tritongo e a próxima sílaba, você tem
um ditongo, tá? Se você for parar e pensar, o tal do ditongo fonético, né? Lembra? Como é que eu colocaria isso aqui? Ficaria assim, ó. C, o S com um som de C, na verdade, né? Mas C, aí o Q com um som de K, por exemplo, tá bom? E aí o U, ele é pronunciado, o O, ele é pronunciado, o I, ele é pronunciado. Aí lembra o que acontece aqui? Parece que tem um IA, tá vendo? Sequoia, tá vendo? Sequoia, igual papagaio, lembra disso? Então aqui, ó, ele fala que tem um ditongo, na verdade, fonético, né? Mas já falei que algumas bancas consideram que isso aqui seria um hiato, né? Lembra que eu falei? Isso aqui seria um hiato para algumas bancas. Então tem que tomar cuidado aí, tá? Mas vamos supor que você falou, pô, professor, tá vendo? Aqui tem um ditongo. Se aqui tem um ditongo, então o gabarito tá errado. Cuidado, porque em bainha não tem ditongo. Bom? A palavra bainha é hiato que você tem, né? Ó, vamos separar bainha? Ba, e aí a outra sílaba, ó, nha. É isso aqui, ó. É isso que vai jogar para você aí a palavra bainha. Tudo bem, moçada? Então, o que é isso aqui? O que eu tenho aqui? Vogal, e aqui eu tenho o quê? Vogal também. Então, quando eu tenho vogal em sílabas separadas, o que é isso? Isso é hiato. Beleza? E ele quer que todas sejam ditongos. Então, aqui, a bainha já tirava essa alternativa para você. Deu para entender aí, Nicolas? Entendi, senhor. Valeu. Mais alguma dúvida nessa questão? Vamos para a questão de número 3. Dúvida na questão de número 3? Moçada, a questão de número 3, eu até coloquei depois lá, né? Aqui era para estar escrito estático, tá? Né? E não estátivo. Ah, professor, vou anular a questão. Não. Dá para perceber que é um erro de digitação, tá, moçada? Isso não impediria você de fazer a questão, tá? Então aqui deveria ser estático, ok? Mas vamos lá. Mesmo que vocês tenham acertado essa questão, tudo isso, essa estrutura em cada alternativa tá ok para vocês? Sim ou não? Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, moçada, porque, veja, a gente tá aqui para estudar agora, tá, moçada? Na verdade, professor, eu acertei. Ok, parabéns para você. Mas você sabe o que cada alternativa dessa tá dizendo? Sabe a regra dela? É isso que é a minha preocupação, tá bom? E é para isso que a gente tá aqui. Então vamos lá. Na letra A, aquilo tá certo ou tá errado? Professor, tá errado porque não é a resposta, né? Beleza? Mas onde eu quero chegar? Que isso aqui é correto e isso aqui é correto também. Já falei sobre essa palavra subhumano, tá? Se você for procurar subhumano, tá correto escrito ali, ó. Prefixo sub, depois H. Separado, bonitão. Só que em algumas palavras, como em subhumano, é aceito pela norma culta, pela gramática, por dicionários, como o Aulete, por exemplo, se você for colocar lá no Aulete subhumano, ele vai aceitar, tá bom? Mas, vamos lá, moçada, a melhor escrita para subhumano é essa primeira aqui, tá? Essa aqui é a melhor escrita para subhumano, ok? Isso aqui é possível, subhumano. Então todos podem fazer isso? Não, a gente já fez simulado que mostrei para você palavra que não faz isso, tá bom? Beleza? Tranquilo? Igual subhepático, né? Ó, subhepático, tá vendo? Não vai ficar subhepático, tá vendo? Não vai ficar subhepático, é subhepático. Então essa não vai conseguir fazer o que subhumano faz. Tudo bem? Mas na verdade a letra A tá certa e ele tá dizendo que tá errado. Então não é a resposta. A palavra estático com X, ela existe? Sim ou não? O que ela significa? Para existir, teria que colocar F? Não, aqui não é a palavra é estático mesmo. Assim como a outra tá escrito estático. Você tem duas palavras, tá? Você tem essa palavra aqui, estático, e essa outra aqui. As duas palavras não têm hífen, tá? É uma palavra só. A minha pergunta é, a palavra estático existe? E o que ela significa? Eu vi o Pietro chacoalhando a cabeça aí. Pietro, o que significa a palavra estático com X? Também é muita alegria? É um negócio parecido? Não é que é muita alegria, né? Mas ela é mais a ideia de surpreso. Tá? A palavra estático, moçada. Então essa palavra aqui, ó, o que ela significa para nós? Ela significa algo que é, por exemplo, pasmado, quando você está pasmo, tá? Então ele significa pasmado, significa surpreso, ok? Isso é o estático com X. Agora, o estático ali é parado, né? É um movimento estático.
lá em física, né? Movimento estático, ok? Ou seja, você está parado. Então isso aqui significa que está parado, né? Sem movimento aqui, ó. Aqui é sem movimento. Tudo bem? Sem movimento. Então as duas palavras existem. E ele está dizendo que estático com X não existe. Tá errado isso aí. Tudo bem? Depois vem o verbo imergir. Gera o substantivo imersão, pois seu verbo termina por RG. A gente sabe que a regra é verbos que têm seu radical RG ou RT, você vai trocar ou vai criar esse substantivo com um S só. Então aqui não são dois S's, é apenas um S. Então a palavra é imersão com um S só. Tudo bem? Então o que você deveria fazer aqui para corrigir seria escrever dessa forma aqui, ó. Imersão com um S só. Tá bom? Ok? Essa é a regra, então tá errado também. Depois ele vem a letra D, ele fala SMJ, ele fala que em SMJ você tem a abreviatura de Sua Majestade, Jesus amado, né? Ok? Essa abreviatura aí significa o quê? O que essa abreviatura aí significa? Vou jogar o chat pra cá. Beleza, Samuel vai sair aí. Valeu, Samuel, obrigado aí. E aí, moçada, o que significa então? Essa abreviação aqui, moçada, SMJ, ela significa o seguinte. Vamos lá, ó. Vou colocar em vermelhinho aqui para chamar a atenção. Ela significa o seguinte, ó. Salvo, melhor, juízo. Salvo, melhor, juízo. Tudo bem? Esse SMJ que você está vendo, ela é realmente uma abreviatura, ela existe, mas ela significa salvo, melhor, juízo. Então isso é, moçada, o uso de abreviatura. Professor, por que você sempre está me dando isso? Porque na SpaceX isso está previsto no seu edital, tá? Então a galerinha da SpaceX aí, bom dar uma olhada nesse material aí, tem na apostila, tá? Tem na gramática, então é bom dar uma olhadinha, mas é isso, ok? Tranquilo, moçada? Deu para entender isso aí? Show de bola? Alguém falou alguma coisa aí e sumiu. Pois não. Vocês estão me ouvindo bem? A minha eu tô trancado também? Como é que tá isso aí? Agora começou a dar uma travada. O meu vídeo tá travando para vocês? Não tá travando, tá bom, professor. É. Tá assim? Então depende da conexão aí, né? Tá bom? Mas vai me avisando aí. Deixa eu ver se eu tô com a minha conexão aqui boa, né? Às vezes eu tô com a conexão ruim aqui também. Não, tô com a conexão boa aqui, teoricamente boa, vamos dizer assim, né? 5G, mas vamos lá. Beleza então, moçada, vamos voltar aqui pra cá. Vocês me entenderam aí? O pessoal conseguiu ouvir ou não? Deu. Beleza? Professor, Pois não. professor, eu falei sim. Tá bom. Beleza. Vamos lá, moçada. E aí o último, né? A última é a nossa correta, né? Nosso gabarito aí. Porque ele realmente fala isso, né? Ele não só estuda, e aí é tão pouco. Tem que ser usado essa palavra aqui, ó. Que significa qual o valor desse tão pouco? Ele é igual a nem. Tá vendo, ó? Ele não só estuda, ou ele não estuda, nem trabalha, tá vendo? É isso que ele quer dizer, ele não estuda nem trabalha. Então, esse valor do nem não é o tão pouco que vai trazer esse valor semântico, essa carga semântica. Quem traz essa carga semântica para vocês é a conjunção tão pouco, que significa nem. Ela é uma conjunção aditiva. Então, isso aqui está correto, gabarito pra gente aí. Alright? Moçada, questão de número 4. Dúvida na questão de número 4? Tranquilo aí a questão de número 4? Podemos prosseguir então? Aqui, ó, é bem simples, né? Todas as demais aqui são parônimos, né? Parar e observar, ó, descrição, descrição, vultoso, vultuoso, dispensa, despensa, discriminar e discriminar são parônimos. Não é o que ele quer. Ele quer palavras que você tem variante. Assim como ele usou lá, a palavra coisa tem como variante coisa. A palavra loura tem como variante loira, tá vendo? Então, isso é uma variante. São palavras que você pode ter dupla pronúncia, ok? Que a gente chama de, né? Quando você fala de pronúncia, eu tô falando de ortoepia, né? Então, tem palavras que têm dupla ortoépia. É o que ele chama de variante. Nesse caso, onde a gente vai ter isso? A gente vai ter aqui, ó, em 14 e
14, né? Ok? Tem gente que possui essa variante pronunciada com C ou com QU. Ok? Beleza? Então, questão 4 também falava sobre parônimos, tá? Questão 5. Dúvida na questão 5 aí? Professor, manteigueira é manteigueira? Isso. Tá bom? É manteigueira. O erro aqui seria... aqui está faltando um I, tá? Essa palavra... Deixa eu tirar esse verde aqui. Trocar por um vermelho aqui. Essa palavra aqui, ó, tá errada. Ela deveria ser manteigueira. Beleza? Manteigueira. Esse é o erro dela. Ok? Cuidado que a palavra aterrissagem também possui aterrissagem. Tá bom, moçada? As duas existem, ok? Aterrissagem e aterrissagem. Então, as duas palavras existem, então não tem erro ali. O gabarito aí é B de bola mesmo, né? Então, cataclismo e adivinhar. O problema do adivinhar chama atenção, que tem muita gente que, quando o examinador não põe esse I aqui, cai na pegadinha. O ad, né? Advogado, tá vendo? Advogado não tem I. E adivinhar tem. Só que ele bota adivinhar, tá vendo? Adivinhar, com D mudo. Cuidado, aqui tem que ter o I, tá bom? E depois a gente vê lá, ó. A palavra mortadela tá certinho, né? O que tá errado ali, na verdade, é o meritíssimo. Então aqui, na verdade, não é meritíssimo, é meritíssimo. Beleza? Meritíssimo. Okay? Essa é a forma correta. Depois você tem lá a palavra intitulado. Intitulado tá errado, é intitulado. Intitulado. Ok? A palavra intitulado. Embutido tá certo, né? E depois você tem lá a palavra prostração. Tá correto? Mas beneficiente não. Esse é beneficente. Ok? Então é beneficente. Ok, moçada? Essas são as formas corretas dessas palavras aí, ok? Show de bola? Então, gabarito correto, bravo aí mesmo. 6, dúvida na 6? Questão 6 aí, tranquilo? Deu para entender aí a ideia da questão 6? Professor, Pois não. professor, não, eu meio que acho que eu me enganei na prova. Eu coloquei a D, mas agora que eu tava vendo depois da correção, depois Certo. em casa, eu fui entender. Ele fala comilão não de pessoa. Ah, porque aquela pessoa é comilona. Não, ele tá falando que faz mais sentido. Que é comida e comestível, é isso? Não entendi muito. É que, assim, na verdade, o que acontece? O que essa questão trabalha? Quem matou o que essa questão trabalha? Essa questão trabalha a palavra cognata. Cognatos, palavras que possuem o mesmo radical. E aí, onde você vai ter de comilão, que vem de comer, de comida, de comestível. Tá vendo? Todas essas palavras têm o mesmo radical. Agora, quando você pega ali cômodo, côncavo, convexo, colega, colaborar, tá vendo? Isso aí são prefixos. Nem radical isso aí é para você. Tá vendo como essa questão é interessante? Por isso, moçada, que eu falo, a correção ela é importante. Talvez a parte mais importante do simulado é a correção, para que você depois não caia em pegadinha aí. Então veja, o que essa questão trabalha é o seguinte, assim, né, quem é da mesma família da palavra comilão. Comilão, quando você fala assim, comilão está relacionado ao quê? Quem come muito. Essa é a ideia, comilão é quem come em demasia, em grande quantidade, em exagero. Mas aí então, comida está relacionada àquilo que se come, ou à ação de comer. E comestível é aquilo que é propício para se comer, o que é bom para se comer. Mas todos estão relacionados ao radical comer, tá vendo? Então, o que essa palavra aqui, né, vai trabalhar? O gabarito correto aqui, perdão, deixa eu trocar aqui a cor. O gabarito correto aqui é letra E. E por quê? Porque aqui eu vou chamar de cognatos. São cognatos, né? Ou seja, mesmo radical. Enquanto que esse
cômodo que você está vendo aqui, esse côncavo que você está vendo aqui, o convexo que você está vendo aqui, o compadre que você está vendo aqui, a comadre que você está vendo aqui, o co-de-colega, o co-de-colaborador, tá? Então, muitas dessas estruturas aqui não são radicais, tá? Hoje você vai entender que ele é um radical, show de bola, mas foram relacionados com prefixos. Agora, comida, comestível, comilão, todos pertencem à mesma origem, ao mesmo radical, à mesma família. Então aqui está trabalhando sobre cognatos, beleza, moçada? Tranquilo? Questão 7, dúvida na questão 7? Aqui é uma questão que a gente já trabalhou, né? Professor, Pois não. eu cheguei a ficar com dúvida nessa aí. Certo. Essa questão aqui, ela vai trabalhar o que pra gente? Qual o assunto que essa questão trabalha? Ela trabalha aqui metafonia, plural dos metafônicos. O que significa isso, metafonia? Significa que é quando você tem uma palavra que no singular a pronúncia dela é fechada e quando você coloca essa palavra no plural, ela é pronunciada de maneira aberta. Exemplo, que é o nosso gabarito aí, né? O nosso gabarito é letra A. O gabarito correto aqui é letra A. Por quê? Porque pronunciando, qual é o plural de forno? Tá vendo? Eu falo forno, mas qual seria o plural? Ó, vou botar entre aspas. Fornos? Isso, eu vou botar entre aspas aqui, porque não se escreve dessa maneira. Você não põe esse acento aí. É só para você entender como funciona a pronúncia, tá bom? Então, fornos. Depois. É que eu achei, na verdade, estranho falando fornos. Pra Não. mim, eu achei que era fornos, né? Sei Não, lá. é isso mesmo. Fornos, tá? Aí é a mesma coisa, socorro. Qual é a pronúncia correta? No plural, né? Tá vendo? No singular é fechado, ó, socorro. Mas no plural são socorros. Tá bom? Só lembrando que eu tô colocando entre aspas, porque você não tem que pôr esse acento nem aberto, nem fechado. É só para entender a pronúncia, tá bom? E posto, postos. É assim que você vai falar cada uma dessas palavras aí. E na letra B, como é que fica? Isso, né? Isso caiu até no outro simulado, né? O simulado que eu fiz para vocês caiu isso aí, né? Então, aqui eu tenho trocos. Então aqui, ó, eu só vou colocar o acento em cima para você entender, tá? Trocos, beleza? Depois eu tenho o quê? E bolso. São bolsos? Não, lembra que eu fiz a correção? São bolsos. Aí couro, coros. Tá vendo? Depois, foro, foros. Moço, moços. Fechado, né? E almoço, almoços. Fechado também. Beleza? Depois, gostos são. E aí? Gostos ou gostos? Eu acho que é gostos. Você acha que é gostos? E aí, moçada? O que vocês acham? Gostos ou gostos? Vamos lá, vamos participar aí. Acho que é gosto. Quem tá acho que é gosto perdido também. aí, né? Quem tá perdido aí, vamos participar. Gostos ou gostos? Acho que é Acho gosto. que é gosto também. Não, são isso, ó, são gostos. Beleza? Apostos ou apostos? Apostos? Não, são apostos, tá? Deixa eu colocar o S aqui pra vocês entenderem, ó. Plural, 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 tá bom? Ó, plural, plural e plural. Mesma coisa, gostos, apostos. Aqui são tocos, tá? Tocos. E aí, coxo, coxos, beleza? Encosto, encostos, ok? E morto, mortos, beleza? Só lembrando que, né, esse acento que eu tô colocando ali, moçada, não existe, tá bom? É só pra gente ali denotar como é a pronúncia aí pra gente, tá bom? Pronúncia fechada no singular, aberta no plural. Show de bola? Vamos pro próximo, questão 8. Dúvida na questão de número 8 aí? Alguma dúvida na questão de número 8? Professor, tive dúvida. Professor, eu Assim. fiquei com dúvida. Eu também não entendi muito a questão, não. Vamos lá então. O que essa questão aí fala pra gente? Deixa eu beber uma água aqui que eu já tô engasgando aqui já. Então vamos lá, o que essa questão fala aí pra gente? Ela fala assim, ó. O segmento do texto que não mostra um vocábulo com modificação de sua classe gramatical original. Tá bom, vamos lá. Qual é a classe original, tá bom? Qual é a classe original da palavra futuro? Palavra futuro, se eu tivesse a palavra futuro isolada, ela seria o quê? Substantivo? Substantivo. Tudo bem?
Depende, né? Se eu colocar... mas nesse caso aqui seria substantivo, tá? Só que veja, ali, ó, o que eu tenho que entender é o seguinte. Quando eu boto ali a visão de futuro, vendo? É que, na verdade, eu posso... Seria um adjunto adnominal? Então, mas Ou não? eu não quero essa classificação. Essa classificação é sintática. Ele fala especificamente da questão original de sua classe, ok? Então você bota lá, ergue-se como uma visão de futuro. Tá vendo? Então, futuro, a palavra futuro, tá? Ela tem valor substantivo, mas ali agora ela tá com valor adjetivo para mim. Percebe? Originalmente ela era substantivo e agora tá com valor de adjetivo. Aí depois, ó, conta com 3 portos flutuantes. Aqui não teve, né? A palavra portos aqui. E aí? A palavra portos aqui tá ok, né? Portos, substantivo, e flutuante é qualificador. Nada mudou aí. 3 é numeral, com é preposição. Tá vendo? Conta é verbo. Então todas essas palavras aqui, ó, esse cara originalmente é verbo, aqui também é verbo. Originalmente com é preposição, aqui é preposição também. Originalmente 3 é numeral, aqui continua sendo numeral. Originalmente porto, né, que aqui é plural, portos, é substantivo, aqui continua também. Flutuante é um adjetivo, aqui continua também, tá vendo? Então esse é o nosso gabarito, ok? Esse é o nosso gabarito. Por quê? Porque todas essas palavras não mudaram originalmente a sua classe. Agora, futuro de substantivo para adjetivo, ou adjetivo para substantivo, produz 9 tipos de derivados. E agora? Tá vendo? Ó? Produz 9 tipos de derivados. Originalmente a palavra derivado, tá? Originalmente a palavra derivado era um adjetivo. Aqui ela não está formando uma locução adjetiva? Tá ou não tá? E nesse caso, como é formada uma locução adjetiva? É preposição mais substantivo. Beleza? Então aqui houve uma troca também. O que mais? Nossos exploradores descobriram. Nossos exploradores descobriram. E agora? Explorador de origem é adjetivo, tá vendo? Homem explorador, mulher exploradora, tá vendo? Só que aqui, quando ele botou esse nossos exploradores, agora esse cara tá com valor substantivo. Então ele era originalmente adjetivo, mas nessa frase ele é o quê? Substantivo. Então houve troca de classe gramatical. Vocês entenderam, moçada? Sim ou não? Entendi, professor. Por exemplo, zero. Originalmente zero é o quê? Numeral? Numeral. E ali? E ali ele é o quê? Ali ele tá com valor adjetivo. Ele tá qualificando o tipo de desmatamento. Tá vendo? Ele não tá indicando quantidade somente, mas ele tem valor adjetivo. Tá vendo? Então mudou o valor dele. É isso que ele fala. Em qual alternativa o valor gramatical não muda? Só acontece isso onde? Na B de bola. Cada um daqueles elementos que eu tiquei em cima, contar é verbo, continua sendo verbo. Com é preposição, continua sendo preposição. Tá vendo? E assim sucessivamente. Essa era a questão de número 8. Beleza? Questão de número 9. Dúvida na questão de número 9? Professor, eu fiquei com dúvida. Qual a dúvida? Eu acabei colocando no grupo. Parentela, né? Então vamos lá. O que essa questão aqui trabalha pra gente? Ela fala assim, ó. Parentela é termo coletivo específico para parentes. Lembra quando eu expliquei substantivo coletivo? Que eu falei cardume, por exemplo? Ninguém fala, ou não deveria falar, por exemplo, cardume de peixe. Por quê? Porque cardume é específico para peixes. Quando eu falo a palavra cardume, já está incutido a ideia da palavra peixes. Isso é o que a gente chama de coletivo específico. Ele não precisa dizer a qual ser ele faz referência. É por isso que ele fala, ó, parentela tem como referente parentes. Eu não preciso falar uma parentela de parentes. Não, uma parentela referente a parentes. Ou seja, primo, sobrinho, tio, tia, beleza? Agora, ele fala o seguinte, onde também há outro substantivo coletivo que também é específico. E isso você só vai ter aqui, ó, em cancioneiro. Porque o que é o cancioneiro? Cancioneiro está relacionado a um conjunto de canções, tá bom? Então o que é um cancioneiro? Está relacionado a canções, conjunto de canções. Então, já um cancioneiro de canções. Pois não. Cancioneiro não seria a pessoa que faz a canção? Não. Não? Tá bom? Eu pensei nisso e eu descartei ela. Não.
Cancioneiro é Beleza. o coletivo de canções. Então, quando uma pessoa faz várias canções, por isso ela é chamada de cancioneiro. Não é porque ela canta, e sim porque ela tem ou fez várias canções. Entendeu? Por isso que você dá a ela a alcunha de cancioneiro. Não é só pelo fato dela cantar. Às vezes o cara nem canta, ele só fez a canção, é ou não é? Quando Sim, você sim. tem produtor musical, por exemplo, esses caras às vezes nem cantam. Mas ele tem um cancioneiro. O que é um cancioneiro? É um conjunto de canções. Deu pra entender aí? Entendi, professor. Beleza? Fala aí, Pedro. Professor, o significado de substantivo coletivo não seria conjunto de seres, mas... De mesma espécie. Um grupo de seres de espécie, mesma mas- espécie. Só que mas ele é por que dividido seria? em específico, não específico e numérico. Ok? O coletivo tá, específico é aquele que quando você se refere não precisa dizer o ser. Então, cardume, panapaná, girândola, tá vendo? Arquipélago, ok? Atlas. Isso são substantivos coletivos específicos. Mas existem os que não são. Por exemplo, pilha. Você tem uma pilha de coisas, né? Pilha de quê? Pilha de pratos, pilha de livros, tá vendo? Monte. Você tem um monte de quê? Um monte de coisas também. Um monte de terra, um monte de laranja, um monte de lápis. Não é assim? Aí você tem grupo. Aí você tem grupo de pessoas, grupo de cadernos, grupo de livros, tá vendo? Grupo de coisas. Ele pede específico. aí Isso, seria quando ele quer específico, entendeu. você não precisa ficar mencionando. Por exemplo, se eu falar pilha, pilha não é específico, pilha. Pilha de quê? Pilha de lápis. Então, pilha de lápis. Tá vendo? Pilha de lápis. Monte de quê? Sei lá, monte de toalhas. Tá vendo? Eu Entendeu. tenho que especificar sobre qual monte eu tô falando. Diferente de cancioneiro. Eu não posso falar cancioneiro de canções, tá vendo? Por quê? Porque ele é específico. Quando eu falo a palavra cancioneiro, já tá incutido que ele é específico. Beleza? Deu pra entender isso aí? Sim. Aí grupo, né? Aí você tem grupo de pessoas, grupo de coisas. Então, grupo de alunos, por exemplo. Tá vendo? Eu tenho que especificar. Agora, hipódromo, pelo amor de Deus, isso não é coletivo. Tá bom? Deixar isso aqui bem claro para vocês. Isso aqui não é coletivo, hein? Hipódromo é o local onde se realizam corridas de cavalo. Isso é um local. Não tem nada a ver com substantivo coletivo, hein? Cuidado para não cair em pegadinha. Tudo bem? Tranquilo, moçada? Show de bola? Dúvida na questão de número 10? E aí, moçada, na questão de Professor, eu número cheguei 10? a ficar entre a D e a E, mas eu acabei marcando a D. Beleza. Quem fez essa questão aí, entendeu o processo aí? Eu Sim ou não? entendi, professor. Então vamos lá. Ó. O que ele fala nessa questão aí, moçada? Essa questão ele trabalha da seguinte maneira, né? A alternativa abaixo, em que a substituição do termo sublinhado não foi realizada de forma adequada. Por que a letra D é resposta? Moçada, a letra D é resposta pelo seguinte. Quando você tem aqui, ó, exemplos de extensões materiais, tá vendo? Veja, toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura, ela fala de quem? Quem que ela tá qualificando? Materiais? Isso, ela... Não, materiais não, pô. Ela qualifica exemplos. Que exemplos são esses? São exemplos de extensões materiais. Agora, a palavra materiais, ela faz referência a quem? A extensões, tá vendo? Então, ó, exemplos de quê? De extensões. Mas que tipo de extensões? Materiais. Então, observe que extensões materiais qualificam exemplos, mas materiais está relacionado a extensões. Deu para perceber isso aí? Tudo bem? Ó? Então, se eu for parar de perguntar, moçada, quem é o referente ali, quem é o elemento que extensões está qualificando? Extensões está qualificando exemplos. Materiais, quem é que materiais está qualificando? Materiais está qualificando extensões. Deu para perceber que os dois adjetivos ali não falam do mesmo substantivo? Sim ou não? Entendi, professor. Beleza? Só que quando você vai para reescrita dele, ele fala que você tem o seguinte, ó, exemplos extensivos. É bem simples você entender. Tira isso aqui. Tira isso aqui daqui.
que é que sobrou? O que é que sobrou? Exemplos de materiais. Então, observe que de materiais fala de quem? Fala de quem? Fala de exemplos, não fala? Sim ou não? Sim. E agora eu vou tirar esse cara de novo. Esse extensões aqui, ele tá falando de quem? Ele também fala de exemplos, tá vendo? Então, a reescritura não tem o mesmo valor semântico, por quê? Porque os dois adjetivos agora falam do mesmo substantivo, diferentemente do que ele deu no início. No primeiro, extensões falava de exemplos e materiais falava de extensões. Quando ele reescreveu, os dois passaram a falar de exemplos, e não é isso que ele fez no início da frase. Então, ao reescrever, ele não manteve a ordem de qualificação adequada. Não é uma questão fácil, tá, moçada? E eu quero que vocês entendam que isso aqui altera a semântica da frase. Tá vendo? Então, isso aqui é aquele tipo de... a reescritura mantendo o significado original. Não, aqui a reescritura não manteve o significado original. Por quê? Porque os qualificadores mudaram. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Beleza? Eu sim, professor. Obrigada. Show de bola. Vamos para a próxima. Questão de número 11. Dúvida na questão de número 11? Essa aí Eu era... cheguei a ficar entre Pois não. a... Tá. Aí é o seguinte, tá? A letra E não existe nada lá, tá bom? A letra E, ela não existe nada. Não existe atrocérrimo, não existe libérrimo e não existe fidelicíssimo. Nenhuma dessas existe, tá? O que existe pra gente aqui é na letra A, né? A letra A aí é a correta. Atrocíssimo tá correto. Libérrimo, tá? Porque você parte lá pro origem, pro adjetivo erudito, tá? A palavra livre vem de libre, tá bom? E aí você volta para essa origem, latina aí no caso, para que você então crie o superlativo em cima do adjetivo erudito. E é libérrimo, não é a ideia é diferente disso, tá? E a mesma coisa, a ideia de fidelíssimo, tá vendo? Vem de fidel, fidelidade, tá vendo? Fidelidade, ok? A palavra fiel vem de fidel, fidelidade. Então, você volta para essa origem e cria o adjetivo no superlativo fidelíssimo. Então, esse é o nosso gabarito. Show de bola. Agora, isso aqui, ó, atrozíssimo, não existe. É livríssimo. Você até tem esse livríssimo aqui, ok? Mas fielíssimo, esquece, você não tem isso. Atrocíssimo tá ok. Libérrimo tá ok. E fielíssimo tá horrível. Atrozíssimo não tem isso aqui. Livríssimo até é possível. E fidelicíssimo não. Tá bom? Então o gabarito correto aí, letra A. Então isso aqui vai trabalhar o que pra gente? Vai trabalhar lá aquela situação da criação do superlativo absoluto sintético. Como é que eu faço isso para um adjetivo? Muitos dos adjetivos você tem que voltar para a origem. Você volta lá para onde? Você volta pro erudito, né? A raiz da palavra. Lembra do... eu sempre coloco isso aqui como exemplo para vocês relembrarem e entenderem, né? A palavra... Lembra da palavra amaríssimo? O que significa a palavra amaríssimo? Significa muito amargo. Mas tá vendo que a estrutura dela parece o verbo amar, né? Mas não é o verbo amar. Porque para você criar esse superlativo aqui, absoluto sintético, você foi para a forma erudita. Você foi para a raiz da palavra. E a raiz da palavra é amarus, lá do latim, que significa amargo. Tá vendo? Então por isso que você cria em cima de um adjetivo erudito. Assim como tem dulcíssimo, lembra do dulcíssimo? Aí você vai ter aí também, né, os exemplos aí desses adjetivos. Show de bola? Tranquilo, moçada? Deu para entender isso aí? E aí, próxima questão então? Próxima questão aí, a questão de número 12. Dúvida na questão de número 12? Não? E aí, determine o caso em que o artigo tem valor qualificativo. Isso aqui ficou claro, né, moçada? Então, ó, aqui você vai ter onde que você vai ter aqui a sua resposta. Você vai ter aqui, ó. Não é um médico qualquer, tá vendo? O artigo definido aqui, ele especifica um médico, mas em que caráter que é essa definição aí? É uma definição qualificadora, porque dentre vários médicos, tá vendo? Quando ele fala aqui, ó, que ninguém o supera, então eu estou fazendo um comparativo. Estou dizendo, dentre todos os médicos, ele é o melhor, tá vendo? Ele é o médico.
Então isso é de caráter o quê? Qualificativo, que é o que ele chama aqui em cima, ó. Qual tem caráter qualificativo? Somente esse aqui. Os demais, mesmo sendo artigos definidos, não geram para você qualificação. Quando você fala, estes são os candidatos de que lhe falei, que qualifica os candidatos dentre os... Não, aqui são apenas conhecidos, tá vendo? Então isso aqui indica familiaridade, ok? Apenas uma aproximação. Você sabe quem são os candidatos, mas não que eles se destacam dentre vários, tá vendo? O contexto da letra C te ajuda muito a entender isso, né? Porque ele fala que esse é o cara dentre os demais. Ele fala, ó, ninguém o supera, ele é o melhor, ele é o médico, tá vendo? Então, isso tem um caráter de qualificação. Os demais, embora seja artigo definido aqui, ó, que mais? Na letra B nem artigo tem, né? Tá vendo? Certeza e exatidão, estas qualidades não as tenho, nem artigo tem na letra. Isso aqui é pronome, né? Isso aqui não é artigo, isso aqui é um pronome, ok? Então, não tem nada na letra B. Na letra C, os problemas também apenas identificando, são problemas conhecidos, novamente indicando familiaridade, tá vendo? Não tem nada de exaltar, de gerar um superlativo aí, um qualificador, né? E muita é a procura, não é uma procura qualquer, é a procura, e muito é a oferta, não é uma oferta qualquer. É a pessoa, dentre todas as ofertas, essa é a oferta, essa é a procura. Não, moçada, o contexto não é esse. Tá vendo? O contexto não te ajuda. Diferente da letra C, que ele te dá um comparativo ali. Na verdade, ele faz um superlativo ali, né? Perceberam o que ele tá fazendo ali? Ele é o melhor, ele é o médico, tá vendo? Então ele faz essa ideia do superlativo. Ali sim você tem um valor qualificador. Deu pra entender isso aí, moçada? Aí eu pergunto a vocês, todos tiveram essa visão? Sim ou não? Sim. Beleza, é isso aí, moçada. Show de bola. Tá bom? Vamos lá, questão 13. Dúvida na questão 13 ou 12 mais 1? Não? A questão 12 mais 1 aí, o que ela fala pra gente? Assinale a alternativa em que o termo grifado seja artigo definido. Pô, moçada, essa questão, eu vou cair naquela situação, beleza, moçada? Quem errou? Alguém errou essa questão? Ah, professor, não errei. A questão é ridícula, porque olha aqui, ó, é o país, ó. Não é um país qualquer, né? Eu tenho realmente o que um artigo faz, né? Ele acompanha um substantivo e ele então define, ele, vamos dizer assim, identifica, ele traz, como é que ele posso dizer? Ele traz conhecimento, né? Sobre esses elementos aí. Tudo bem? Mas o X da questão aqui, qual que é? Né? Já achamos o nosso gabarito aqui já, né? Mas o X da questão aqui que eu faço a vocês. O que é esse cara aqui, da letra A? Senhor, pra mim, Começou bem, mas terminou horrível, não ouvi nada. Repete aí, por favor. pra mim foi pronome, professor. Que pronome? É isso que eu quero, moçada. Deu a classificação exata. Que pronome é esse? Pronome oblíquo tônico? Não. Ele é átono. Ele é um pronome oblíquo átono. Tá bom? Mas esse cara aqui é um PO. É um pronome oblíquo. Beleza? O que é esse cara aqui? E o silêncio rádio significa o quê? Hã? É um pronome Hein? Eu tinha relativo? um professor, o professor Cornetti, lá na faculdade de física. Ele chamava a gente de coió. Ah, seu coió. Aí eu pergunto pra vocês, seus bandinhos de coió, o que é esse O aí da letra P? O que ele é? Moçada, ele não é nada, entre aspas, mas ele é uma palavra expletiva. Tá bom? Aqui a pergunta que ele só... Tá vendo que isso aqui é uma interrogação? E aí eu não preciso dele. Que se faz? Tá vendo? Que se faz? É isso. Isso aqui é o pronome interrogativo aqui, ó. Eu não preciso desse O. Beleza? Ele é apenas expletivo. Então isso aqui é uma partícula de realce. Ou seja, ele tem caráter expletivo. É uma palavra expletiva. Cuidado com esse cara aí, hein, moçada? Tá bom? O que está ocorrendo é que os interesses que prevaleceram. Esse cara aqui, ele tem valor de aquilo. Aquilo qual aquilo está ocorrendo, tá vendo? Esse aqui sim. Esse camarada, esse ozinho que você tá vendo aí, ele é um pronome demonstrativo. Tá
Bom, então esse cozinho aqui que você está vendo aqui, ele é um pronome atrativo. Vou botar aqui um D, né? Não é um O, não. Lá que é pronome oblíquo. Na letra D, agora, o que se está... Não é esse O que ele identificou, né? Então, o que se está fazendo é buscar acalmar os que temem a mesma coisa, tá? Aqueles os quais aqueles temem, tá vendo? Novamente, eu tenho a presença aqui de um pronome demonstrativo, beleza? Quase que eu escrevo relativo aqui, mas relativo é o quê, pelo amor de Deus, tá bom? E aí, sim, sobrou na letra E aí o gabarito. Show de bola? Moçada, questão 14. Dúvida na questão 14? Professor, fiquei com dúvida na A. Na A? Então vamos lá. Moçada, isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês, né? Quando você fala sobre códigos, leis, tá vendo? Artigos, né? Que funciona esse cara aí? Como é que funciona? Ele, veja, ó, vamos pegar a letra B pra você entender a letra A. A letra B tá escrito aqui, ó, rei 10, né? Isso tá errado. Aqui teria que ser rei 10º. Então, em títulos, tá vendo? Títulos de reis, papas, rainhas, imperadores, seja lá o que for, ele é ordinal de 1 até 10. Então, Papa Pio I, segundo, terceiro, quarto, quinto, Papa Pio VII, oitavo, nono, Papa Pio X. Então, este é o rei 10º. Ah, não, este é o rei 11. Aí sim, ó, rei 11, rei 12. Agora, para códigos, artigos, memorandos, lares, você vai usar o ordinal até 9. Então, artigo 9º. A partir daí é artigo 10. Então, aqui, ó, teria que ser artigo 11. Tudo bem? E não artigo 11º. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Nicolas, que estava com dúvida aí, né? Deu pra entender, professor. Valeu. Beleza? Outra coisa, isso aqui não Achei existe. estranho esse 11. Não tá estranho não, é o correto, tá bom? Ó, Beleza. esse cara tá errado também, ó. Ele não tem esse S aqui, ó, é 300º, tá? O correto de 300 é 300º. Agora, o correto de 600, eu tenho esse 600º. Mas como que esse cara pode ser escrito também? E aí? Ele tem duas formas de escrita, o 600. 600º ou... Qual é a outra forma? No lugar do 6, você pode escrever sex. Tá vendo? Sexcentésimo. Tudo bem? Tranquilo? Então, para vocês agora é o que é bidomadário? Domadário. Até difícil de falar essa palavra aí, né? E aí? O que é essa palavra aí? Bidomadário. Quem sabe? Porque ela tem um significado, né? E aí, qual é o significado dela? Ali tá dizendo que são quantos dias? 9, né? O que corresponde a 9 dias? Tá? O que corresponde a... Existe o correspondente para 9 dias, tá bom? Só que o correspondente para 9 dias é novena. O que é ebidomadário? Moçada, ebidomadário são 7 dias. Beleza, moçada? E aqui também, eu escrevi certo aqui mesmo, ó, é sexcentésimo. Tá bom? Você tem 600º ou sexcentésimo. Isso representa para você o em ordinal numeral 600. Beleza? Moçada, questão de número 15. Dúvida na questão de número 15 aí? Professor, eu tô com dúvida nessa. Aqui também, aqui a gente vai trabalhar uma outra parte. A gente começou o simulado falando sobre funções da linguagem. E aqui não que seja especificamente conhecedor aí das figuras de linguagem, mas ajudaria bastante, tá? Por quê? Porque quem nunca usou essa frase? Quem tá com dúvida aí é a Yasmin, não é? Sim. Oi, Yasmin, você nunca usou essa expressão? Oi, Yasmin, já, professor, não estudei não. Tive milhões de coisas para fazer. Você já usou essa expressão alguma vez na sua vida? Sim. Agora troca milhões de coisas para fazer por trocentas coisas. Não tem a mesma coisa, o mesmo valor? Tem. Então, isso é o que chama, né? Nós chamamos aí de exagero, porque você não tem milhões de coisas para fazer, você tem várias, né? Ou seja, incontáveis, não. Então a gente diz que o valor que ele gera pra gente é um valor hiperbólico. Por que hiperbólico? Porque ele está relacionado à figura de linguagem hipérbole. E o que é uma hipérbole? Exagero. Tudo bem? Não é um exagero você falar que tem milhões de coisas para fazer? Trocentas coisas para fazer?
Aham. Tudo bem? Uhum. Então é isso. Então foi criado a partir de um numeral cardinal? Não, pô. Que numeral cardinal criou isso aí? 1, 2, 3, 4, 1000. Tá vendo? Não tem. Apresenta valor de numeral ordinal? Não, ordinal significa sequência. Primeiro, segundo, terceiro, octingentésimo, septuagésimo. Tá vendo? Sexcentésimo, que a gente viu aí agora. Corresponde à forma regular 800. É pegadinha isso aqui, só por causa dos centas, né? Não tem nada a ver com 800. E contém valor de numeral multiplicativo. Não, ele não indica dobro, triplo, quíntuplo, não. É simplesmente um numeral criado para indicar um exagero. Por isso ele tem caráter hiperbólico. Tudo bem? Moçada, Entendi. entendeu? É isso, porque ele gera para você uma figura de linguagem, mas qualquer um, né, dos outros, ou seja, qualquer uma daquelas alternativas não trazem para você o valor da palavra trocentas. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá. Moçada, questão 16, dúvida aí na questão 16? Questãozinha já também trabalhada no simulado passado, né? Mas, trazendo de novo para vocês fixarem isso aí. Veja, suponha que a filha, em vez de dirigir-se ao pai, estivesse dirigindo-se a uma alta autoridade, beleza? Então aqui eu vou usar a ideia de pronome de tratamento. E aí ele fala assim, sua frase deveria assumir a seguinte forma. Veja, se ela está se dirigindo diretamente ao pai e agora vai tratá-lo como autoridade, ela não está falando com ele? Sim ou não? Sim. E se está falando com ele, não pode ser sua, beleza? Já falei, se você está falando com a autoridade, não pode ser sua. Então a gente já tiraria aqui, né? A gente já tiraria aqui a letra D e já tiraríamos aqui a letra B, beleza? Por quê? Porque o sua não pode, porque ela está falando. Ele diz para você lá, ó, em vez de dirigir-se ao pai, né? Ou seja, ela iria falar com o pai, mas está tratando como se fosse uma alta autoridade. Então, sua já não pode. E aí vem, como ela trata o sujeito como um pronome de tratamento, que é esse Vossa Excelência, não pode usar verbo de segunda. Tá vendo? Não posso usar verbo de segunda. Não pode. Então, o colocarás ali tá errado. Meu marido no lugar do teu sócio. O sócio pertence a quem? Pertence à Vossa Excelência, tá vendo? Então não pode ser pronome de segunda. Tem que ser pronome de terceira. Então a Vossa Excelência colocará. Opa, colocará tá certo. Meu marido, né? Colocará que tá certo. Eita, vamos lá. Meu marido no lugar do teu. Não, teu a gente já viu que não pode. Tá? E sobrou então a letra E corretamente aí, ó. Porque aí colocará, ok, colocará meu marido no lugar do seu sócio que acaba de falecer. Então aqui, gabarito correto, letra E. Tudo bem? Lembrando, moçada, pronome de tratamento leva sempre o verbo para terceira pessoa. Se tiver um cara só, terceiro do singular. Se tiver mais de um, terceiro do plural. E qualquer outro elemento na frase que faça referência a ele tem que ser de terceira também. Por isso que os pronomes ali foram de terceira. Moçada, questão 17, dúvida na questão 17? Também Professor, tranquila, tive né? uma dúvida, sim. Qual a dúvida? Na letra C, Então, por que não poderia ser a letra C? porque para ter esse separado aí, esse com nós, teria que ter aqui a palavra mesmos ou próprios, por exemplo. Poderia ter outras palavras, mas tem que ter um determinante. Ele tem que vir acompanhado de um determinante para você usar o com nós. Mas tinha esse determinante aí? Tinha? Não. Então, não pode ser com nós, tem que ser conosco. Tudo bem? Horrível esse conosco aqui. Parece um X. Então, vou aqui, ó. Como não tem esse com nós, mesmos ou próprios, ele não pode, e aí o ideal aqui seria conosco. Tudo bem? Então, como é que ficaria correto? O diretor conversou muito conosco. Ponto. Tá vendo? Não tem um elemento depois. Então, sempre que eu quiser escrever com nós ou com vós, é porque ele vem acompanhado, por exemplo, com mesmo, próprio, mas poderia vir acompanhado de um numeral, por exemplo. O diretor conversou muito com nós três. Aí seria correto, ó, com nós três, com nós dois. Agora não tem ninguém, não tem mais nada, então conversou muito conosco. Deu pra entender aí, Felipe? Consegui sim. Beleza. Obrigado. Aí, moçada, aqui, ó, eu chamo a atenção pra quê? Veja, o gabarito correto aqui é delta, né? O gabarito correto aqui é delta. Até eu. Aí você vai dizer, pô, professor, mas esse usar pronome pessoal do caso reto com preposição essencial não pode. Tá vendo lá o para, ó? O para
e aí apareceu ali o infinitivo, aqui tem que ser para eu. Tá vendo? Por isso que tá errado lá. Não tenho certeza se encontrarei. Quem encontra, encontra alguém. Isso aqui é um verbo transitivo o quê? Direto. Então não pode ser o li aqui. Nosso caso aqui é ou encontrarei. Ou a, né? Depende, se for homem ou mulher. Agora, ele fez propaganda dele mesmo. Tá vendo? Ele fez propaganda dele mesmo. E agora? Por que essa aqui não pode? Ninguém percebeu qual é o problema aqui da letra E? E aí, moçada? Eu pergunto, e aí? Você que acertou, qual o problema da letra E? Senhor, teria que ser dele próprio? Não. A palavra mesmo e próprio significa... Tem o mesmo valor, tá? Seria desse, Opa, pode falar, Seria Motinha. desse mesmo? Isso, para você usar dessa forma, tá vendo que esse referente, ele é um pronome recíproco, mas ele faz referência igualzinho ao sujeito lá, ó. Tá vendo? Então aqui não pode ser dele, tem que ser de si. É isso aí. E aí eu mantenho ele de si mesmo, de si próprio. Tá vendo? Aí agora está correto a letra E. Mas daquela forma que estava ali estava errada. Ok? Moçada, pergunto, alguma dúvida aqui? E a letra D? Já que eu tô tendo uma... Só que tá vendo esse até que você tá vendo aqui, ó? Moçada, cuidado, esse até não é preposição, tá? Professor, como assim não é preposição? Ante, até. É uma preposição sim. Não. Aqui ele tá com valor de inclusão. Tá vendo? Aqui você tem... Eu posso dizer que o até, como você tá vendo ali, ó, ele é igual a inclusive. Tá vendo? Então ele é uma palavra que a gente chama de denotativo, ou palavra denotativa de inclusão. E diante, preste atenção que eu vou te falar, anota aí, ó. Diante de palavras denotativas ou preposições acidentais, ó, diante de palavras, expressões denotativas ou preposições acidentais, você usa o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, tá vendo? Então, moçada, isso é importante, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando é uma preposição essencial, lembra disso aqui, ó? Lembra essa frase aqui, por exemplo, ó. Isso é entre. E aí vem, ó. E ti. Tá vendo? Tá vendo que isso aqui é uma preposição essencial e eu não pude usar o eu nem o tu. Eu tenho que usar os oblíquos correspondentes, mim e ti. Percebe? Tudo bem? Agora, se fosse uma preposição acidental, ó, salvo eu, tá vendo? Salvo eu, todos viajaram, né? Se eu tivesse essa palavra aqui, ó, salvo eu, todos, vírgula, aqui tem uma vírgula, todos viajaram. Tá vendo? Aqui está falar salvo mim, que aqui é uma preposição acidental. Beleza? Moçada, questão de número 18. Dúvida na questão de número 18? Questão 18 também tranquila, né? Assinale a frase... Eu fiquei com dúvida. Então vamos lá. Assinale a frase em que há erro no emprego do o ou lhe em relação à norma culta da língua. Então vamos lá, ó. Primeiramente, né? O que tá errado aí? Ó, o cronista não entregou. Quem entrega, entrega o texto a alguém, tá vendo? Então isso aqui é um verbo transitivo direto e indireto, onde isso aqui é meu objeto direto e isso aqui seria meu objeto o quê? Aí eu pergunto, quem representa o objeto indireto? É o lhe. Quem representa o objeto direto? É o o e o a. Tá vendo? Isso quando objetos, né? Quando objetos, esses três carinhas, especificamente, não são só eles não fazem só isso, mas quando eles fazem, tá bom? Quando eles representam, aí sim, o objeto direto é representado pelo o e pelo a, e o objeto indireto é representado pelo lhe. Então isso aqui tá certo. Ele quer onde tem erro, tá vendo? Aí vamos para a letra C. O cronista ou encontrou. Aqui eu tenho o verbo encontrar. Quem encontra, encontra algo, encontra alguma coisa, encontra alguém. E isso aqui funciona como objeto direto. Então tá perfeito, ó, o ou funcionando como objeto direto. Depois, eu admiro. Quem admira, admira alguém. Admira alguma coisa. Outro verbo transitivo que direto. Então isso aqui funciona para mim como meu objeto que direto, perfeito. E o conteúdo de suas crônicas o
entristecia. Quem é que o entristecia? O conteúdo de suas crônicas. Cia, o verbo entristecer é um verbo transitivo direto. Tecer alguém. Então quem? Objeto direto. Agora, a leitura daquela crônica decepcionou ele. Aqui novamente eu tenho um verbo transitivo direto. E aí aqui o lhe tá errado, deveria ser o o ou o a, né? Poderia ser uma menina também, né? Então aqui o nosso gabarito é letra B. Por quê? Porque aqui tá errado esse lhe. Ele deveria ser o por ser um verbo transitivo que direto. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Questão 19. Dúvida na 19? Tranquila essa também, né? Quando ele fala assim, ó, que houve alguma melhora na situação. Aí ele fala, a forma dessa frase equivale semanticamente a... Veja, quando ele bota aqui que houve alguma melhora na situação, então esse alguma tem um valor indefinido, né? Mas ele está dizendo que não houve melhora? Não, isso aqui tá errado, né? Esse não aí não tem o mesmo valor, não tem a mesma quebra, né? Que não houve qualquer melhora, esse não pode. Que a situação trouxe alguma melhora. Aí o cara vai falar, a situação, ó, que houve algum... Não foi a situação que trouxe. Cuidado com pegadinha na letra C, hein? Tá vendo? Não foi a situação que trouxe melhora, e sim ela que sofreu uma melhora. Percebe? Então, aqui, ó, essa ideia tá errada. E que na situação melhora, tá vendo? Esse que na situação melhora alguma houve. Cuidado com essa posição do alguma. Ele tem valor de não. Ele tem valor negativo. E aí, neste caso, tá vendo? Aqui, ó, alguma melhora não é a mesma coisa que melhora alguma. Isso que é interessante. Tá vendo que eu troquei a posição do pronome e alterei o valor semântico dele. Alguma melhora é uma melhora indefinida, uma melhora qualquer. Agora, melhora alguma significa que não melhorou. Tá vendo? Então, a hora que eu coloco a posição do alguma depois, no caso do qualificante dele, né, que é o substantivo melhora, ele traz valor negativo. E não é isso que eu quero. Então também não serve aqui pra gente. Então, gabarito correto, letra E. Aí eu pergunto, todo mundo enxergou isso que eu acabei de mostrar? Sim ou não? Se sim, parabéns a todos. Agora eu entendi, senhor. Beleza, isso aí. Tá bom, moçada? Porque às vezes essa noção dessa simples troca não é tão perceptível assim, né? Moçada, questão 20, dúvida na questão 20? É preciso corrigir em sua estrutura a redação da seguinte frase. Quem errou essa? Professor. Beleza, Lucas Eu errou. errei também. Errou também. Beleza. Quem acertou? Eu acertei, senhor. Beleza. E qual é o erro aí? O que eu preciso corrigir aí? Moçada. Você não acertou? E aí? Ele tá dizendo pra você, ó. Eu preciso corrigir uma escrita que tá aqui. Vocês disseram que acertaram. O gabarito é letra A. Então, ou seja, na letra A aqui tem algum erro. Onde está o erro? O que eu preciso corrigir aí na letra A? Professor, eu não sei se eu estava certo, o que eu fiz na hora, é sobre o pronome oblíquo. Yes. Quem acrescenta algo. Aí seria verbo transitivo direto, porque o lies não poderia estar errado. Não, mas quem acrescenta algo a alguém. Ah, Tá vendo? Quando ele fala assim como os documentários e ensaios etnográficos, que tanto podem ampliar nossos horizontes, a ficção acrescenta, tá vendo? A ficção acrescenta, veja, quem acrescenta algo, olha o algo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é seu objeto que direto. Então isso aqui é o seu objeto que indireto. indireto. E aí agora, Pietro? E agora? O raciocínio foi embora. Professor, eu acho que eu entendi. Vai Tipo lá, assim, Lucas. Manda ver. Os documentários e ensaios etnográficos podem ampliar nossos horizontes porque ele tem que ser verídico. Mas se ele acrescenta ficção, ele não vai melhorar nosso conhecimento. Tá, mas e aí? O uso do pronome tá errado por quê? Tá errado o uso do pronome? Tá, pô, ele fala que tem que corrigir. Tá vendo? Ó, a questão fala, ó, numa dessas alternativas aí tem que ter correção. E o gabarito é A. A tem que ter uma correção sim, as demais não. As demais estão corretas. É aqui, moçada. Esse cara não é o lhes. Por quê? Porque o que está sendo acrescentado é acrescentado a quem? Eles não mataram porque não estão prestando atenção na oração. Vou ler de novo, ó. Assim como os documentários
e ensaios etnográficos que tanto podem ampliar o quê? Podem ampliar o quê? Os horizontes, né? Mas de quem são esses horizontes aí? Não são nossos? Sim ou não? Então, o referente aqui, ó, não somos nós? Sim ou não? Todo mundo consegue entender que o referente aí somos nós? E quando ele fala que acrescenta, ele acrescenta isso a quem? A nós. Então, aqui não é lhes. Aqui, ó, teria que ser nos. Tá vendo? Agora, a semântica da frase está correta. Olha lá, ó. Assim como os documentários e ensaios etnográficos, que tanto podem ampliar nossos horizontes, a ficção acrescenta-nos. Tá vendo? A ficção acrescenta uma mágica suplementar a quem? A nós, porque são nossos horizontes. Então, ela nos traz isso. E não a outros quaisquer, porque a redação da frase está vinculada à primeira pessoa. Então, o alvo é uma primeira pessoa. No caso, primeira pessoa do plural, que somos nós. Moçada, todo mundo entendeu isso aí? Então, aqui não é questão de que o lhes ali, né, deveria ser trocado porque é objeto direto. Não, ali é posição de objeto indireto. Só que não poderia ser o lhes porque o referente do teu objeto indireto ali, o referente dele não é uma terceira pessoa, não é para outras pessoas que vão ampliar. Essa mudança vai ampliar a nós, porque são nossos horizontes, tá vendo? Então, o objeto, o alvo aí, a representação dele, o referente dele é uma primeira pessoa do plural. Questãozinha marota essa, hein? Essa é uma questãozinha que poucos têm a visão. Bom? Aí eu pergunto, vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Vamos para a questão 21. Dúvida na 21? Moçada, esse de fato, ele vai fazer uma retificação, tá? Então, ele traz pra gente uma retificação. Por que ele traz uma retificação? O que é retificar? Conservar. Hein? Acertar? Retificar é corrigir, consertar, ok. É É isso. isso aí. Tudo bem? Agora ele vai consertar e vai corrigir o quê? Ó. Elas parecem intíveis. O que apareceu aqui? Biblioteca? Ó. Mas. Agora, o mas não indica uma contradição? Não é um contraditório? Mas, de fato, tá vendo? Ó, de fato. Então, esse de fato, ele introduz pra você. Ele traz pra você um valor de... Aí ele vem, ó. A história mostra que bibliotecas estão sempre sendo destruídas. Tá vendo? Ele fala que... Ele traz o argumento de indestrutível. E depois ele fala que estão sendo destruídas. Olha lá, ó. Então ele retifica. Ele fala, elas são indestrutíveis. Mas peraí, de fato, elas podem ser destruídas, tá vendo? Então ele retifica, ele corrige. São de que tudo seria indestrutível. Aí ele fala, não, cara, mas as bibliotecas estão sendo destruídas. Então ele vai retificar. Então o valor aqui realmente é letra B, tá? Vai trazer aí uma retificação do elemento anterior. Beleza, moçada? Tranquilo? Não é uma confirmação, ok? Porque... não sei se vocês... Existe um contraditório ali. Aquela conjunção mas ali não tá de bobeira. Então ele afirma a retificação. Aí que tá. Tudo bem? Beleza, moçada? Então aqui é realmente retificar, tá? Todo mundo entendeu isso aí, moçada? Tranquilo? Não é uma questão fácil também, tá? Vamos lá. Questão 22. De número 22. E aí? Dúvida nessa aí? Eu fiquei com dúvida entre a e a C. A e a C. Eu também fiquei, professor. Então vamos lá. Na C tá bem tranquilo, né? A C é o nosso gabarito, né? Por quê? Aqui você tem esse verbo que tá aqui, sobreviver, sem o verbo sobreviver. Quem sobrevive, sobrevive. Então isso aqui é um verbo que é intransitivo. E aí então, se você for colocar na ordem direta, como é que fica? Os 5 sobrevivem. Faz perguntinha mágica pra achar o sujeito aí. Quem é que sobrevivem? Os 5. 5. Tá vendo? Então esse camarada aqui, ó, ele funciona pra você como teu sujeito. Então esse cara é o sujeito, corretamente. Beleza? Aqui é inquestionável. Onde foi a dúvida de vocês? Não. Ficou dúvida Alfa, preste atenção numa coisa aqui, ó. O que é isso aqui? O Lucas até fez aí um... Deixa eu ver melhor aí que eu não tô enxergando bem, né? Mas vamos lá, ó.
que é esse no? Moçada, esse no, ele não é em mais o? Sim ou não? Sim. E o que é em? Morfologicamente falando, o que é em? Não é uma preposição? Sim ou não? Aham. Então anota aí no teu caderninho. Não há sujeito preposicionado. Você já mataria por aí, ó. Não há sujeito preposicionado. Beleza? Aqui, vamos escrever essa frase na ordem direta, que ela também tá toda invertida aí, né? Eu vou dizer assim, ó. Ó, vou começar a frase, ó. Tudo era melhor. Quando? Quando que tudo era melhor? No meu tempo. Percebe? Sujeito da frase. Ó o sujeito da frase aqui. Esse aqui é um verbo de ligação. O que é esse melhor? Esse aqui é o meu predicativo. E o que é esse no meu tempo? É um adjunto adverbial. Mas pô, professor, precisava saber que isso é um adjunto adverbial? Não. E você precisa saber o que você acabou de anotar aí. Tá chamando aquilo ali de sujeito? Negativo. Sujeito preposicionado, não. Tudo bem? Moçada, questão 23, dúvida? Dúvida na 23? Aí, moçada, é questão de ordenar oração. Que é ordem direta, né? E aí, moçada, a única que corrobora pra gente como sujeito, verbo, complementos, adjuntos, né? Você vai ter isso na letra C. Beleza? A letra C é o nosso gabarito. Essa é a ordem direta da frase do hino nacional. As margens plácidas do Ipiranga. Por isso que você consegue observar por que o verbo está no plural, tá vendo? Quem é que ouviram? As margens ouviram. Tá vendo? As margens plácidas do Ipiranga. Tudo isso aqui é o teu sujeito. Eu vou dizer que elas, tá vendo? Elas ouviram. Ouviram o quê? Quem ouve, ouve alguma coisa. Ouviram o quê? O brado, não é um brado qualquer, é um brado retumbante, pelo amor de Deus. É um brado retumbante. E não é um brado, né, qualquer também, é de um povo heróico. Então tudo isso aqui vai funcionar para você como brado retumbante de um povo heróico. Tá bom? É isso aí. Qualquer coisa que tiver diferente disso aí, tá invertida a ordem. Tá bom? Como ele botou aqui, ó, de um povo heróico, brado retumbante, isso aqui tá invertido. Tá? Então, letra C é o gabarito, com certeza. Moçada, 24, dúvida na questão 24? Tranquilo, essa. Ficou com dúvida? Vamos lá. O que ele fala na questão 24? Observe com atenção a oração. Começaram processos de todos os tipos contra empresas, aqui deveria ser americanas, tá? Lá na prova, lá saiu Américas, né? Mas é Americanas. Aí, professor, por isso que eu errei. Não, né? Tá bom? Não vai fazer diferença pra você isso aqui, tá? Só tô corrigindo aqui. E aí ele fala, agora marque o item verdadeiro. Então, o item verdadeiro aqui é que o sujeito é simples. Por quê? Moçada, quando você olha essa frase, esse verbo aqui pra você, ele é encarado pra você, né? Veja, começaram processos de todos os tipos contra empresas americanas em 1999. Isso aqui, ó, não são processos quaisquer, são processos de todos os tipos contra, e são processos de todos os tipos, são processos contra empresas, tá vendo? Então, tudo isso aqui em 1999, toda essa galerinha aqui fala de processos, tá bom? Agora, quando eu pego o verbo começar, ele está sendo tratado aqui como um verbo intransitivo. Algo começa e acabou. Então, vamos colocar isso na ordem direta? Processos começaram. Né? Eu vou até tirar isso aqui, porque esse cara aqui não faz parte lá do camarada que fala do sujeito, tá? Eu paro ele aqui, ó. Mas começaram quando? Em 1999, tá vendo? Faz a perguntinha mágica aí pra achar o sujeito. Quem é que começaram? Processos, tá vendo? Sujeito da tua frase aqui, quem é? Processos. Esse é o sujeito da tua frase. Que tipo de sujeito é esse? Ele é simples. E o verbo foi tratado como o quê? Intransitivo. Então, gabarito correto, delta. Deu pra entender? Entendi, professor. Valeu. Moçada, questão 25, dúvida na 25? Também tranquilo, né? Aqui eu já tô falando de predicado, tipos de predicado, né?
E aí a gente viu aí que eu tenho que tipos de predicado, né? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Moçada, quando que eu tenho predicado nominal? Quando eu só tenho verbo de ligação. Ah, então o núcleo do predicado nominal é o verbo de ligação? Não. O núcleo do predicado nominal é o predicativo. Mas tem que ter ali um verbo de ligação. Moçada, na frase, chegamos naquela tarde, em virtude do mau tempo, atrasados para a reunião. Onde tem verbo de ligação aí? Alguém consegue ver algum verbo de ligação aí? Ver algum verbo de ligação? Não. O único verbo dessa frase é o verbo chegar. Tá vendo? Nós chegamos. Acabou. Então isso aqui é um verbo né? É um verbo intransitivo. Indica ação. Então, filho, ele não é um de ligação. Eu não consigo ter predicado nominal sem verbo de ligação. Porque sem o verbo de ligação explícito, o único núcleo, ou melhor, com o verbo de ligação explícito, o único núcleo que vale a pena é o predicativo. Por isso a gente diz que tem o predicado nominal. Só que aqui eu não tenho verbo de ligação. E por não ter o verbo de ligação, ó, letra B. Tchau. Beleza? E a única, né? É, a única que está com predicado nominal logo de cara. Então essa aí já é embora. Agora vamos lá. Nós chegamos. Ó, esse não é um verbo que indica ação? Ele não é um dos verbos significativos, que é o tal do verbo intransitivo ou dos transitivos? Então qual é a frase? Eu já tenho predicado verbal. Perdão. Eu já tenho predicado verbal, tá vendo? Só que eu preciso saber se também não existe um núcleo ali predicativo para que eu tenha o predicado verbo nominal. Então veja, aqui eu tenho um verbo intransitivo e aqui eu tenho uma qualidade, ó. E uma qualidade atrelada a quem? Essa qualidade, moçada, ela está atrelada a nós. E quem representa nós pra gente? Olha aqui esse nós. Esse nós é o nosso sujeito oculto. Então isso aqui é um PS. O que é um PS? Predicativo do sujeito. Agora preste atenção. PVN. O que é PVN? Predicado verbo nominal. Com qual construção? Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Não é o que você tem lá em cima? Tá vendo? Lá em cima eu tenho um verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Porque a qualidade não está diretamente ligada ao sujeito. Meu sujeito é oculto até. Ela está ligada após o verbo. Então isso é predicativo. Então essa construção, verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, o que isso gerou pra gente? Isso aí gerou pra gente um predicado verbo nominal. É uma das construções. Então, eu tenho predicado verbo nominal. A letra A diz que tem predicado verbal. Tá fora. Não é só predicado verbal. Ele é verbo nominal. A letra D diz que é predicado verbal. Tá fora também. Mas pelo mesmo motivo, né? Não é só um predicado verbal. Agora, onde eu vou ter o gabarito? Moçada, o gabarito vai estar aqui, ó. Por quê? Por que na letra E? Porque eu tenho predicado verbo nominal, já que chegamos. Verbo intransitivo. E atrasados, predicativo do sujeito, tá vendo? Constitui núcleos do predicado, correto. E por que não pode ser a letra C? Bom, ele diz que é predicado verbo nominal, correto. Já que apresenta dois núcleos, ok. Só que ele fala que o primeiro é chegamos, ok. E o segundo é reunião, não. O núcleo dele aqui é atrasados, o qualificador, o predicativo, tá vendo? O adjetivo que tá ali, ó. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí agora? Show. Moçada, questão de número 26. Tá acabando. Vamos lá. Bravos e bravas aí. Como é que a gente tá aí, ó? A galera já morreu aí, a maioria. Não, na verdade morreram 2, né, só. Começamos com 11, estamos com 9. A galera tá resistindo aí, bravamente. Vamos lá. Questão 26, moçada. Dúvida na questão 26? Sim ou não? Isso é uma questão simples também, né? Ó, classifique. Faltou aqui também, né? Que deveria ser classifique, né? Aí, professor, por isso que eu errei, tá vendo? Também não, né, moçada? Pera aí, né? Vamos lá, ó. Classifique o sujeito das orações em desde 1990. Essa vírgula aqui já diz que isso aqui não pode ser sujeito, né? E aqui tem a ideia de preposição, lembra? Então, sujeito preposicionado não dá. Isso é temporal, isso é advérbio, né? Então, desde 1990, precisava ser... Quem precisa de algo, de alguma coisa. Isso é um verbo transitivo indireto. Mais ser, mais uma preposição, tá vendo? Então isso é indeterminação do teu sujeito. Simples, tchau. Oculto, tchau. E aí sobraram C, D e E. Indeterminado podem ser.
de algumas mudanças ortográficas nas línguas... Nas não, né? É na língua portuguesa. E hoje já está elaborado, tá vendo? Hoje já está elaborado o acordo. Aqui ele só está posposto, né? Vamos colocar isso na ordem direta? O acordo está elaborado. Quem é que está elaborado? O acordo, tá vendo? Então esse cara aqui funciona pra gente como sujeito da frase. E que tipo de sujeito é esse? Simples. Então eu tenho indeterminado e simples. Olha aí, ó. Esse é o nosso gabarito. Ah, professor, aqui eu tenho indeterminado e indeterminado. Fora. Indeterminado e inexistente. Fora. Tudo bem? Moçada, questão 27. Dúvida na 27? Aqui é um caso clássico, né? Inclusive essa questão foi uma questão da SpaceX, né? Mas é um caso clássico de sujeito o quê? Inexistente. Veja, Professor. aqui... Pois não. O verbo seria de tempo decorrido? Não nada a ver. Na verdade, o verbo ser aqui, ó, ele indica pra você fenômeno. Ah, então é... Impessoal. Né? Isso. Tá bom? Ele indica pra você fenômeno da natureza. É igual o verbo fazer, por exemplo, quando você fala, né? Fez frio hoje. Ele também indica fenômeno da natureza, tá? Então, o sujeito aqui é inexistente. Então, gabarito correto, bravo. Qualquer coisa diferente disso tá errado, tá? Beleza? Vamos para a próxima questão 28. Dúvida na 28? Moçada, assinale a oração onde se encontra um predicado nominal. Eu acabei de falar para vocês que para eu ter um predicado nominal, eu preciso de quê? Eu preciso de verbo de ligação. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tu o mereceste. Show. Porque tu, ó, verbo de ligação, não é um tu qualquer, é um tu amigo, qualificador aqui, ó. Onde eu tenho esse camarada aqui funcionando para mim como sujeito e tem esse camarada aqui para mim funcionando como predicativo do sujeito, tá vendo? Então aqui eu tenho a presença do verbo de ligação, aqui corretamente está o meu predicado o quê? Nominal. Tudo bem? As outras orações, ou eu tenho verbos intransitivos ou tenho verbos com valores transitivos aqui. E aí isso não vai gerar para você predicado nominal. Legal? Professor, mas na letra A, por exemplo, esse cara aqui funciona pra gente como verbo de ligação? Isso aqui é um estado? Não. É uma ação, né? Ação de ser preso. Não um estado. Ele foi o quê? Preso. Tá dando aqui, né? Esse cara não tem valor de verbo de ligação. Show de bola? Então, por isso, aqui é a ação que ocorre, né? Então ele foi o quê? Preso. Esse sim tem valor. Nesse caso aí de transitividade. Diferente do outro não. O outro tem um qualificador ali. Tudo bem? Todo mundo consegue entender que não é um estado em que ele se encontra e nem uma mudança de estado, e sim uma ação ocorrida sobre ele. Já na letra E, não. Ali é o estado em que ele se encontra, algo, né? Foste amigo, né? É amigo, está amigo, torna-se amigo, tá vendo? Algo transitório ali pra gente. Uma qualidade transitória, né? Qualidade de ser amigo. A outra não é qualidade de ser preso, tá bom? Moçada, questão 29, dúvida na questão 29 aí? Leia o trecho abaixo e responda a questão a seguir. Pobre velha música, não sei por que agrado. Enche-se de lágrimas meu olhar parado. Aí ele fala, o sujeito de enche-se no terceiro verso é... Aí, moçada, tranquilaço, né? O que a gente tem aí? O sujeito para nós aqui é meu olhar parado, né? Beleza? B de bola, meu olhar parado. Vamos escrever isso aqui na ordem direta? Vai ficar assim, ó. Meu olhar parado enche-se de lágrimas. Faz a perguntinha mágica aí. Quem é que enche-se de lágrimas? Meu olhar parado. Ou seja, posso trocar isso aqui por isso, né? Isso enche-se de lágrimas. Quem é que enche-se de isso, né? Então isso aqui tem valor pra gente de sujeito. Então o sujeito da frase, meu olhar parado. Beleza? Ah, professor, mas eu entendi que quem, né, encher-se de, terceira do singular mais ser mais uma preposição. Isso aí geraria sujeito. Ó, isso aqui é uma pegadinha, moçada. Bom, como ele está em versos ali, o sujeito foi colocado depois. Bom, e nesse caso aqui não. Nesse caso não gera para você a indeterminação do sujeito. Ok?
verbo pronominal, né? Encher-se, quem se enche de algo, de alguma coisa, mas alguém faz isso. Tá vendo? Então, nesse caso, eu tenho aí a presença de um sujeito simples. E a última questão, não menos importante, a questão de número 30. Dúvidas na questão de número 30? Ô, professor, meu não saiu. Vamos lá então. Como é que a gente resolve essa então? Ó, considere as seguintes frases. Na milésima-segunda noite, Sherazade degolou. Opa! Quem degola, degola alguém. Quem degola, degola alguma coisa. Verbo transitivo direto, degolou quem? O sultão. Esse é meu objeto direto e Sherazade é o meu sujeito, tá vendo? Que tipo de predicado é esse? Verbal. E tão somente verbal. Então, na número 1, o predicado é verbal. Tranquilo? Tudo bem? Até aí todo mundo acompanhou? Por quê? Porque eu não tenho mais nada, não tem nenhum qualificador em cima de Sherazade que geraria para mim predicativo do sujeito e nenhum qualificador em cima do sultão que geraria para mim predicativo do objeto. Não tem nada. Então aqui é somente predicado verbal. Então o que eu tenho na número 1 é PV, predicado verbal. Vamos para 2. Angustiado estou com sua indiferença. Vamos escrever isso na ordem direta? Eu estou angustiado. E o resto, com sua presença. Opa, o que é isso aqui? Verbo de ligação. E aqui está o nosso predicativo do sujeito aqui. Então, que tipo de predicado que eu tenho? Só posso ter predicado nominal. Então, a número 2, predicado nominal. Vamos para 3, ó. Saímos. Opa, isso é verbo intransitivo. Eu já tenho predicado verbal. Mas saímos e estávamos curiosos, tá vendo? Aqui eu tenho predicativo do sujeito. Opa, então essa estrutura número 3, eu tenho PVN, predicado verbo nominal, com qual estrutura? Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, tá vendo? Famoso VI mais PS. Isso é predicado verbo nominal também. Então na 3 eu tenho predicado verbo nominal. E vamos para número 4. Esse verbinho aqui, chamar no sentido de apelidar, ele pode ser VTD ou VTI. Aqui eu poderia tratar também como chamaram. Ó, vou botar um exemplo aqui, ó. Chamaram no. E aí ele seria VTD. Tá vendo? Ele poderia ser VTD se eu fizesse isso. Legal? Entenderam, moçada? O verbo chamar no sentido de apelidar. Quando você pega ali, ó, o verbo chamar, ele pode ser transitivo direto. E aí ficaria chamaram no ou chamaram na. Tá bom? Na verdade aqui é chamaram no porque tá o adjetivo lá, né? Indecoroso. Então ali refere-se a gênero masculino. Então chamaram no. Aí eu tratei como verbo transitivo direto. Mas ele usou também, perfeito, chamaram-lhe, chamaram a ele, tá vendo? E aí agora ele seria verbo transitivo indireto. Então o verbo chamar tem essa particularidade aí, quando ele é indicativo de apelido, de dar nome, tá vendo? E aí o que vem bonito na situação é que este apelido vai ser sempre o predicativo do objeto. Nesse caso, está sendo o predicativo do objeto indireto. Se fosse o no que tivesse escrito ali, ele poderia ser o POD. E aí o que é que você tem nessa frase? Nessa frase você tem outro PVN. Com qual estrutura? Depende. Se você usar como ele forneceu para você, vai ser verbo transitivo indireto, mais objeto indireto, mais predicativo do objeto indireto. Ah, professor, mas e se a frase fosse assim, ó? Marão no de indecoroso. Tá vendo? Chamaram-no de indecoroso. Então, aqui eu teria PVN com qual estrutura? Verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais POD, ó, mais predicativo do objeto direto. Aí agora é só olhar as alternativas. A alternativa que foi dada como correta foi a letra A, onde ele fala o quê? Ele fala o seguinte, ó. 2 é nominal, perfeito. Olha lá, 2 é nominal, tá aqui. E 4 é verbo nominal, perfeito também, ó. 4 tá aqui, ó, verbo nominal. Agora, na B, 1 e 4 são verbais. Não, 4 é verbo nominal, esse aqui tá fora. Na C, 2 é verbal. Não, 2 é nominal, já tá fora, tá vendo? 1, 2 e 4 são verbais. Não, 4 é verbo nominal. E 2 é nominal, tá vendo? Nem o 4 nem o 2 servem aqui. E há somente em 3 um predicado verbo nominal. Não, há em 3 e 4, tá vendo? Então aqui também, essa aqui tá fora. Gabarito correto, letra A. Beleza, moçada? Ufa, glória a Deus.
Glória a Deus, professor, acabou. Perdemos mais um no combate, aí estávamos com 9, agora estamos com 8. E aí, moçada, eu pergunto a vocês, valeu a pena fazer o simulado? Sim ou não? Valeu. Mais ainda, Valeu, professor. pô, valeu a correção? Ah, moçada, isso aí é o que mais vale. Pô, ajuda demais, né? Isso aí é o que mais vale. E se todo mundo, é que eu falo, olha quantos alunos tem na sala, mano. Quantos alunos tem na sala? Hoje é feriado, moça. Qual a desculpa que você vai dar? Ontem foi Páscoa, até troquei, né? Eu ia fazer o simulado ontem de manhã. Aí que eu, me entraram em contato comigo e falaram, professor, não dá pra mudar isso aí não? Hoje é Páscoa, né? Vai ficar difícil, né? Aí eu, beleza, realmente vai ficar difícil. Eu vou trocar pra tentar pegar o máximo possível, maior quantidade possível. Olha quantos alunos fizeram o simulado, cara. Assim, a turma que mais participou foi o CN, que é uma turma pequena. Mas se você pegar o quantitativo do CN para a quantidade que fez o simulado, é a turma que mais participou. Olha o tamanho da SpaceX. Além de, né, 20 fizeram a inscrição, 16 fizeram o simulado. 4 morreram em combate, nem fizeram o simulado. Eu sei que tem, né, várias condições. Aí, mais uma vez, eu retomo aí a Yasmin. Ela não pôde participar, mas olha aí. Fez o simulado, participou da correção até agora. É isso, moçada. Eu não botei o link lá na sala? Botei ou não botei? Na sala não, né? No grupo lá do WhatsApp. Impediria quem de entrar aqui? Ninguém. Até quem não fez. Se o camarada tivesse total interesse, ele ia participar. Eu não fiz o simulado, mas eu vou participar da correção, porque eu sei que a correção é o suprassumo. Vocês entendem, moçada? Quando eu bato o pé e falo, moçada, a diferença do aluno que é aprovado para o aluno que fica marcando o passo é a vontade. Aí eu te pergunto, filho, hoje não é feriado? É ou não é? Eu podia ter feito nada. Concordam comigo? Estaria no meu direito, fazer nada. Não fazer simulado, não fazer correção. Mas e aí? Moçada, vocês sabem que eu faço de tudo para ajudá-lo. Então, assim, agradeço a vocês que se dispuseram aí a participar do simulado e principalmente da correção até agora. Eu tenho a agradecer a vocês, espero que esse esforço não seja em vão de vocês, tá? E que sejam recompensados aí naquilo que for da vontade de Deus para vocês, da vontade do Senhor para vocês. Porque ele vê, ele reconhece quem tá afim e quem não tá, E aí a justiça dele impera. Isso é fato, tá bom? Mais uma vez eu digo, não é porque é o professor Evandro, ele fez o simulado, eu tenho que fazer. Não, você poderia não ter conseguido fazer o simulado, mas o que te impediria de estar participando aqui agora da correção? Nada, zero. Sem contar que ela é 0800. Eu queria ver quem faz isso, neném. São poucos, tá? Quase ninguém, eu vou te dizer mais ou menos assim. E eu faço pra vocês de coração mesmo. Faço porque gosto, faço porque me importo. E eu já falei, né? O dia que eu perder isso, eu paro de dar aula. Porque aí não tem mais finalidade pra mim. Tá bom? Moçada, muito obrigado pela atenção. Espero que essa correção tenha os ajudado tremendamente. E se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se não, vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço. Deus abençoe. Amanhã começa a batida de novo. Uma boa noite a todos. Valeu, professor. Valeu, moçadinha. Fazer o simulado pra mim. Valeu, professor. Obrigadão aí pelo simulado. Valeu, Filipão. Um abraço aí, tá? Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau.